Boa noite, alunos! Tudo bem? Eu sou Ernesto Niklaus, da Igreja Batista Aliança Eterna, e hoje estamos em mais uma aula do Estudo Bíblico 2. Hoje comigo estão o professor Diego Garbim, o professor Rodrigo Rotirotti, os meus colegas de seminário. Então hoje tá o trio do Seminário Teológico Batista Nacional aí. E hoje nós iremos tratar de epístolas paulinas. E para a gente começar, vamos dar uma esquentadinha. O que nós vamos olhar hoje? Onde nós estamos colocando a nossa lupa? Nós estamos tratando nessas últimas aulas o Novo Testamento. Então, a aula passada nós vimos sobre os Evangelhos e o livro de Atos. E hoje nós iremos olhar as cartas de Paulo, as cartas paulinas. Na semana que vem, o professor Rodrigo vai continuar analisando as epístolas gerais e Apocalipse, o livro da profecia. Vamos ver se o Diego participa com a gente aí, porque é o assunto que ele mais gosta. E para a gente iniciar, vamos fazer uma breve introdução do que são essas epístolas, né? O Novo Testamento, como a gente viu nas aulas anteriores, tem 27 livros no total. Dos 27 livros, 21 são epístolas. E destas, 13 são de autoria de Paulo. E Paulo, como o Dieguinho bem sabe, ele nasceu em onde? Onde que nasceu Paulo, Diego? Nasceu em Tarso, na Cilícia. Cilícia, Paulo de Tarso. E a Cilícia fica lá no Oriente, na região da Ásia Menor. Ele era filho de hebreus, como está escrito lá em 2 Coríntios 11, 22. E essa eu vou ler para vocês, para que nós possamos conferir na Bíblia onde estão essas informações. Então, 2 Coríntios, abre você também comigo aí, viu, alunos? Vamos abrir, tá pela internet, mas ainda é uma escola bíblica e temos que usar a palavra de Deus. 2 Coríntios 11, 22, diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Paulo falando isso para o povo de Corinto. Então, Paulo era assim, filho de hebreus, ele era israelita e descendente de Abraão, né? Ele estava reforçando essa ideia para os judeus que estavam ali na cidade de Corinto. Ele pertencia à linhagem de Israel e era da tribo de Benjamim. Também era fariseu e que era uma das seitas mais zelosas do judaísmo, né? E foi instruído aos pés do grande fariseu Gamaliel. Rodrigo, abre para a gente Atos 22, 3. Vamos ver essa menção aí de Gamaliel. Rodriguinho, já deixa... Diego, já deixa Atos 7,58 aberto ali também. Atos 22, 3. Isso. Está escrito assim, ó. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Então você vê que Paulo tinha um currículo fenomenal, né? Como um representante ali dos hebreus, como alguém que se dedicava ao estudo da lei, né? Ele era um excelente fariseu. E Paulo, dentro das suas atribuições como fariseu e pelo seu zelo, ele começou a ouvir daquela seita que estava nascendo, do tal de Jesus Cristo, que falava que era Deus, como isso estava acontecendo. E percebe na história que ali os fariseus, eles arduamente perseguiam os cristãos, perseguiam Jesus, entendendo que isso afetava a crença deles. E Paulo perseguiu os cristãos. E quando ainda era jovem, ele consentiu, inclusive, na morte de Estevão. E essa passagem eu gostaria que o Diego lesse para a gente. 7:58 diz assim: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, esse tal, viu? Mas Saulo, mas não era Paulo? Como é que nós resolvemos isso aí, Rodrigo? O nome dele era Saulo, né? O nome, na verdade, o nome grego, né? O nome helênico de Paulo era Saulo, né?
Na verdade, o nome dele, originariamente, da origem Saul, né? Saul, helenicamente Saulo. E após a sua conversão, vamos dizer assim, né? Seu encontro com Cristo, ele passa a se chamar Paulo. Então, ele muda o nome. Assim como aconteceu com os patriarcas, acontece com Paulo. Após o encontro dele com Deus, o nome dele muda, né? Passa de Saulo para Paulo. Então, você percebe que ele era Saulo e depois se encontra com Jesus. O nome dele é mudado para Paulo, que é assim como nós o conhecemos hoje, né? E Paulo, ele se converte ali na estrada de Damasco. Se você pegar ele Atos capítulo 9, ali conta a história de como ele tem encontro com Jesus, que ele fica cego, cai do cavalo, né? É levado ali da casa de Ananias. E toda essa história eu vou deixar para que você leia em casa, porque hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre as epístolas, não teremos tempo para abordar os detalhes. E ele foi constituído apóstolo aos gentios. Ele passou bastante tempo na Arábia para aprender sobre Jesus, e ele realiza 3 grandes viagens missionárias, né? Mas a gente hoje está falando de epístola. O que são as tais epístolas? O que isso quer dizer? A epístola vem do grego epistolé. Tá certo ali, Rodrigo? Certinho, epistolé. Epistolé ali no grego. As aulas de grego. O termo epistolé ou epístola, no uso comum em geral, refere-se a uma correspondência escrita. Alguma carta que era escrita ali em papel, ou em tecido, ou em pedra, e mandado para alguém. Seja de forma particular, para uma pessoa, para ser lido para uma pessoa, ou de forma pública, como era muito comum. Diferente de hoje em dia, que a maioria das pessoas sabem ler, escrever, naquela época não era assim. Então, os anúncios eram enviados por carta e lidos nas praças da cidade, aqueles anúncios que vinham de outros locais. Principalmente ensinos religiosos eram lidos nas sinagogas dessa forma. Se recebia, eles recitavam, liam aquilo nas sinagogas. E este uso amplo incluiria também as cartas do Antigo Testamento. E, embora elas não sejam chamadas especificamente de epístolas, como a gente vai ver em Samuel, em Reis, em Esdras, essa comunicação que era trocada, essas cartas que eram enviadas também no Antigo Testamento, tem exatamente o mesmo conceito das epístolas que nós temos no Novo Testamento. E aí vem uma pergunta interessante. Vamos pensar nessas cartas que Paulo escrevia, né? Quem escreveu Romanos, Rodrigo e Diego? Quer começar, Diego, ou eu começo? Comece o senhor que é especialista em Romanos. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Bom, a tradição, né? A tradição, ela atribui a autoria dessa carta a Paulo. E se a gente for ler o início da carta à Igreja de Roma, né? Tem ali uma identificação de Paulo, né? Ele dizendo que ele está falando para aquela igreja, né? Mas todos nós sabemos que a grande maioria das cartas de Paulo, elas foram escritas por amanuenses, né? Sobre algum discípulo, alguma pessoa chegada ali, próxima de Paulo, é quem escrevia. Na sua grande maioria, as cartas paulinas foram escritas por esses amanuenses aí, ou discípulos, vamos dizer assim. Muito bom. E quem escreveu Romanos foi Tércio, né? E a gente vai dar uma olhada lá na frente. Os escritores costumavam falar que epístola e carta não é a mesma coisa, mas a gente vai tratar como carta, né? E pensando um pouco sobre isso, adiantando um pouco, vamos dar uma olhada em Romanos 16, 22? Quem pode abrir para a gente aí? Você pode abrir, Diegão? Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Então, ali você vê o amanuense, né, que tinha redigido a carta, dizendo, eu que estou escrevendo aqui, também te saúdo. Mas a autoria, o autor da carta foi Paulo que estava narrando aquilo que tinha que ser escrito, né? Porém, Paulo tinha uma característica interessante, ele sempre assinava as cartas a próprio punho, né? E como a gente sabe que essas epístolas que nós vamos estudar hoje, elas foram escritas por Paulo?
Porque Paulo, como o Rodrigo sempre falou, ele sempre iniciava a carta afirmando que ele, Paulo, estava enviando essa carta. Ou ele, ou com ele outras pessoas. Você falava, eu, Paulo, com Timóteo, eu, Paulo, Silvano, Timóteo. Então, ele relatava quem estava com ele ali, né? Os obreiros que estavam colaborando com ele, mas ele sempre colocava esse detalhe de quem estava enviando no começo das cartas, e no final ele assinava o próprio punho. E várias vezes, né, Rodrigo, a gente vê nas cartas, ele fala, veja com que letras eu escrevo. Ele sempre deixava um trechinho com a letra dele como um selo, uma identificação que, de fato, era ele, Paulo, que estava escrevendo, né? E, além de ser um costume dele, era também a forma do apóstolo confirmar a autenticidade dos seus escritos. Para ninguém chegar, não, isso aqui foi Paulo que mandou, deixa eu ver se foi Paulo que mandou. Não, essa letra aqui no final não é dele, não. Né? Então, ele deixava isso, ele fazia dessa forma, após ditar os textos os amanuenses escreverem o texto para ele pegava e escrevia a última frase assinando com a assinatura dele. Paulo era muito metódico, né? Muito metódico. Eu bem que ele parece... Interessante que, além desse fator, né, se você pegar todas as epístolas que Paulo escreveu, né, apesar de os amanuenses terem feito o trabalho, né, da escritura, né, de escriturar da carta, a narrativa de Paulo é evidenciado pelo próprio estilo da carta, né? Você percebe uma linguagem similar entre as cartas que vão favorecer um único autor, né? Você vê que existe uma semelhança do jeito de se falar, apesar do amanuense serem outros, o estilo da carta é o mesmo, as palavras, o jeito de falar, o jeito de expor o ensino, a doutrina, são os mesmos. Então, você percebe que existe uma pessoa por trás que está realmente narrando, ditando aquilo que está sendo escrito. E você vai ter bastante disso, né, Rodrigo? Porque o amanuense, às vezes, colocava uma característica da maneira de escrever, ou usar uma expressão ou mais, usar mais e ou menos e, né, o cai, no meio, mas o contexto, a maneira que é escrita, ela não difere muito, porque a narração está sendo feita por Paulo. Por isso que há tanta contestação sobre o livro de Hebreus, né? E ele não entra nessa listagem, porque não se sabe a autoria de Hebreus, porque não se consegue achar um vínculo tão próximo como nas epístolas, que era claramente ele, dizendo que era ele que estava escrevendo. Né? Entendendo um pouquinho sobre a natureza das epístolas, vamos seguir adiante agora, tratando um pouquinho sobre as epístolas de Paulo. Né? A gente vai dividir em 3 grupos para esse estudo. Primeiro grupo, nós vamos separar as cartas dirigidas às igrejas, né? Igreja de Roma, de Corinto, da Galácia, de Éfeso, de Filipos, de Colossos e de Tessalônica. Né? Então, o livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 e 2 Tessalonicenses. Então, essas foram dirigidas às igrejas. Nós temos também as cartas pastorais, foram dirigidas a pastores, né? No caso, 2 cartas dirigidas a Timóteo e uma carta dirigida a Tito, que estava cuidando de uma igreja, e uma carta pessoal, dirigida a uma pessoa, que é a carta de Filemon, né? Que foi dirigida a essa pessoa chamada Filemon. Começaremos, então, pelas cartas às igrejas, mas antes, vamos fazer um panorama para que nós possamos entender aonde estão essas igrejas, né? A gente fala carta aos Efésios, carta aos Filipenses. O que a gente percebe aqui, né? Deixa eu pegar uma setinha, um marcador aqui para a gente apontar. Nós temos aqui, por exemplo, quando fala região da Galácia, é essa região aqui em cima, tá vendo? Mas ele estava pregando carta aos Filipenses. Filipos está aqui, né? Nessa região aqui da Grécia hoje, né? Tessalônica está aqui, Corinto está aqui embaixo, Éfeso, tá vendo? Está aqui. Nós temos a ilha de Creta, você vê a passagem dele pela ilha de Creta. Depois Paulo é levado a Roma, onde ele escreve carta para os romanos a Roma, aqui na Itália. Então você vê que Paulo está pregando bem longe de Jerusalém. Aqui está Jerusalém, tá vendo? Jerusalém, Samaria, né?
Damasco, e a gente vê Paulo pregando nessa região. Onde Paulo nasceu? Na região da Cilícia, né? Então, essa região aqui é chamada de Ásia Menor. E aqui é a cidade de Tarso, né? A cidade portuária, onde ele nasceu, então nasceu nessa região, dessa cultura gentílica, porém, ele era um descendente dos judeus, um hebreu. E da mesma forma que hoje nós temos os muçulmanos que continuam professando sua fé, a sua cultura, etc., em qualquer país, ou mesmo judeus continuam buscando, adorando. Não sei se já foi para São Paulo, Rodrigo, Diego, e viram aqueles judeus com kippá, com aqueles trancinhas, usando aquelas roupas, e eles vivem aquela cultura, vivem aquelas características em qualquer lugar, né? Não importa onde ele está morando, onde ele nasceu, ele é um judeu e vive como judeu. Da mesma forma, o judeu que estava em Tarso, que estava na Antioquia, que estava em Éfeso, vivia o judaísmo. E esse é o conceito. Isso era o que Paulo estava vivendo, porém inserido numa cultura que ele bem conhecia, que era a cultura gentílica, já com uma influência grande do helenismo e sob o domínio de Roma, né? Então, mais ou menos situados aqui, as cidades onde nós vamos falar, pense nessas cartas chegando até esses locais, saindo muitas vezes de Roma e chegando até esses locais. Uma viagem de barco longa, demorada pelo mar Mediterrâneo, para que essas mensagens possam chegar. E aqui, basicamente, nós temos uma mapinha das 3 viagens missionárias da primeira viagem, que ele percorre esse trecho, a segunda viagem missionária dele, que é essa aqui em roxo, né, um pouco maior, a terceira viagem missionária, esse trechinho em azul claro aqui, né, que ele passa aqui pela Tessalônica, Bereia, essa região volta, né, depois aqui para Tiro e Sidom, e uma viagem que ele faz a Roma, já a última viagem dele, e depois disso não veremos mais Paulo, porque ele vai ser morto depois em Roma. Carta às igrejas. Vamos, para a gente não perder tempo, porque a aula é bastante recheada e o nosso tempo, infelizmente, é curto. Carta aos Romanos. É chamada por alguns de Quinto Evangelho. Por que será, né? É chamado de Quinto Evangelho. Ela foi endereçada a crentes que Paulo ainda não conhecia em Roma. E ela apresenta o Evangelho da justificação pela fé. Essa é a grande questão. O que acontece? Essa carta ela chega até Roma através de uma pessoa chamada Febe, né? Era uma senhora do subúrbio da cidade de Corinto. Ela ia viajar para Roma e falou: opa, você vai para Roma? Peraí, leva essa cartinha para aquele povo de Roma, né? E a carta ela interpreta a natureza da obra de Cristo. Um dos destaques ali, mas antes eu acho, Rodrigo, lembra a gente Romanos 16, versículos 1 e 2. Eu acho interessante a gente colocar esse trecho para vermos como é que as cartas eram levadas de um lugar a outro, né? Acho que é legal para a gente traçar esse conceito das epístolas, né? Ernestão, você me permite uma colocação? Claro. Enquanto o Rodrigão acha aí o texto, é interessante que eu procurei saber a respeito do como é conhecido também as epístolas de Paulo. Eu achei um termo em latim que é considerado também como Corpus Paulinus, né? Essas epístolas escritas por Paulo, registradas na Bíblia. E é interessante que é dividida em 2 partes, na qual a primeira, ele fala bastante sobre as noções doutrinárias e teológicas para a igreja, e a segunda parte também mais ética e consultiva de comportamento, né? Então você vê ele navegando tanto na parte doutrinária, eu sei que você vai entrar em detalhes mais para frente, a parte teológica do negócio, como Romanos, a gente vai falar da fé agora, e mais para frente também a questão ética ou comportamental, como a gente vê na igreja de Coríntios, né? Quando ele cita até a questão do corpo, a dureza, etc. Tá bom? É mais isso. Você vai ver a epístola de Romanos, ela vai refletir na experiência, no tipo de experiência que Paulo teve com Cristo. Essa soteriologia aí, né, da questão da justificação pela fé, né? Paulo ele vai entender que a única forma de chegar a Cristo é através justamente pela fé, porque ele era douto, ele conhecia de trás para frente toda a lei, toda aquilo que o judaísmo ofereceu,
e ele teve que passar por uma experiência sobrenatural para poder se achegar a Deus. Então você percebe isso. Ele não consegue enxergar de outra forma, a não ser por esse ato divino mesmo, né? Que só se consegue chegar a Deus através do próprio Deus, senão você nunca vai conseguir chegar. E é o que ele vai ensinar na epístola de Roma, aí, né, aos Romanos. Vamos ler o capítulo 16, versículo 1 e 2, que o tempo corre e a gente não tem tempo. Vamos lá. Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2, está escrito assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Peço que a recebais no Senhor de modo digno, como os santos devem ser recebidos, e a ajudeis em tudo o que venha a necessitar, porquanto ela tem prestado um grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Então você vê a presença dessas mulheres no ministério, né? E não só isso, como elas apoiavam e como elas eram usadas como representantes. Então essa mulher Febe, ela sai de Corinto, ela viaja até Roma, ela leva essa carta, e essa carta tem um aspecto interessante, né? Até como destaque isso. Aquela pergunta que nós vimos lá no Antigo Testamento, sobre por que o justo sofre, né? Em Jó, mas como pode o mal, né? O mortal, ser justificado diante de Deus? Como é que alguém que é falho pode ser justificado diante de Deus? Aquela pergunta que ressoa em Jó, e é o tema da justificação pela fé, nos primeiros capítulos de Romanos, nos primeiros 5, ele é abordado de uma maneira majestosa. E ela conclui que a salvação, a justificação, é um ato da graça e misericórdia de Deus para com o homem. Não tem condição de o homem conseguir por ele mesmo se justificar. Essa é uma ação puramente de Deus. E essa justificação é recebida única e exclusivamente pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, por meio da qual a justiça dele, que foi cumprida na cruz, pelo sacrifício vicário dele, é ali que o nosso pecado foi pago, né? E essa justiça de Deus, ela é recebida pelo pecador quando ele crê. E aí estão os textos, a gente não vai conseguir lê-los, mas eu quero que você que está aí assistindo, marque esses textos, abra na sua Bíblia lá, deixa anotadinho para você abrir Romanos 3, 21, 4, 1 a 13, 2 Coríntios 5, 21. E eu deixo para vocês Romanos 3, 28, onde Paulo faz uma conclusão ao povo de Corinto, dizendo assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E aí, bem como o Rodrigo falou, né, Rodrigo? Paulo tinha vivido aquela lei. Tinha sido dos fariseus, como ele diz, um dos melhores fariseus, o mais aplicado à lei, em tudo ele seguiu. Mas ele percebe que não adiantava ele fazer tudo, tentar seguir de qualquer forma, da melhor forma. Mesmo assim, nada o faria se justificar, né? Nada poderia pagar o peso do pecado. Apenas o sacrifício de um justo poderia acabar com essa condenação. Foi o sacrifício de Jesus na cruz. Esse livro de Romanos é recomendadíssimo que se leia todos os anos, no mínimo uma vez por ano, leia Romanos. Na leitura bíblica de um ano tinha que ser feita ali, mas não deu para ler? Romanos você tem que ler. Concorda? Inclusive o pastor Júnior fala, né, que Romanos tem que ser o livro mais gasto do crente, né? Porque a base da doutrina tá toda ali, né, na epístola de Romanos. Não, e você tem ideia, meu Romanos é todo rabiscado, anotado, todo cheio de marcações, porque muitas pregações saem daqui, né? Os conselhos de Paulo Romanos, e em Romanos você encontra muito da prática da justiça, de função do servo, né, da santificação. É um livro que tem que ser apreciado. Seguindo, nós temos a 1 Coríntios, que eu acho fantástica, né? 1 Coríntios foi escrito lá em Éfeso. E Corinto, ele acabou se tornando a cidade mais corrompida das cidades gregas, né? Era uma cidade rica, portuária, então ali chegavam todo tipo de gente, muita prostituição. E depois que Paulo saiu de lá, né, depois de formar a igreja de Corinto, começaram a surgir problemas com alguns irmãos de lá, né? Então, Paulo deixou Corinto, começaram as dificuldades. A gente vê, né, que Paulo, ele pega ali, ele o irmão Sóstenes para essa carta que foi escrita para Corinto, e ele coloca em Corinto 5:1 a condição, ele coloca assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade.
E imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, olha o que chegou para Paulo. Ô, Paulo, os caras lá estão pegando filho, catando a mulher do pai, imoralidade sexual, e estava acontecendo algo muito sério em Corinto. E ele falou, olha, nem entre os gentios, entre quem não conhece a Cristo, eu não consegui ouvir aberração como essa que está acontecendo na igreja. Então, Paulo ele escreve essa carta com peso muito grande, doutrinário, como o Diego falou, né? Essa foi uma das cartas que ele teve que corrigir o rumo de Corinto. E além de corrigir os erros em Corinto, Paulo defende a sua autoridade apostólica, né? Ele mostra por que ele é o apóstolo de Deus. Porque ali, Paulo, mas quem que é você então, né, para falar alguma coisa? A gente sabe como é o problema com liderança, né? E Paulo reafirma. E 1 Coríntios tem uma característica muito interessante. Pelo caráter da carta, né? Ela se manifesta, eu creio, para mim é assim, como a mais brilhante, né? Entre as cartas que Paulo escreve. A maneira que ele trata esse assunto, para mim, é fantástica, né? Eu, analisando essa carta aqui, batendo sempre o olho nela, eu vejo que Paulo fala dos julgamentos, que Paulo fala sobre o problema de litígio. A gente usa ainda hoje, né, Rodrigo, os textos, por exemplo, que ele menciona de levar o irmão perante o juiz, porque antes eu não sofro dolo. Tudo que eu vejo em Coríntios é aplicado na igreja de hoje. Não sei vocês, qual é a opinião de vocês sobre isso? Com certeza, você vê a ousadia, né, e a coragem de Paulo em não fazer vista grossa para os problemas da igreja de Corinto, não colocar panos quentes, né, fazer de conta que está tudo bem, não. Ele vai lá nos problemas e trata os problemas. É uma característica de Paulo tratar as igrejas de acordo com os problemas que se apresentam. E Corinto era uma igreja problemática, né? Muito problemática, talvez a igreja que deu mais trabalho para Paulo aí. E aí você pega um caso desse aí de incesto, né? Do filho tendo relação com a mãe, né? Provavelmente a madrasta, né? Do seu pai, ali, a mulher do seu pai, né? E aí você, fazendo um paralelo, você escuta hoje algumas igrejas aí pregando uma ideia de que é preciso voltar à igreja primitiva, né? Você vê que os problemas sempre existiram e vão sempre existir. Isso aí é uma falácia, isso aí não existe. A igreja tem problema e sempre vai ter problema, né? Então, não tem essa de voltar lá, vamos voltar para a igreja primitiva, porque lá era tudo lindo. Não é nada. Leia a Bíblia que você vai descobrir que é tenebroso também. Talvez mais tenebroso do que hoje. Exatamente. E isso é a grande questão. Não, temos que voltar ao conceito da igreja primitiva. Tinha todo esse problema, não só do judaísmo, que estava muito forte, dos judaizantes, mas a gente vê as distorções muito grandes da maioria delas. São poucas que conseguem seguir, como a de Filipos, que seguem mais ou menos numa reta, mas todas elas se desviam, tem brigas, tem confusões. 1 Coríntios, eu acho que traz um legado de uma mensagem tão forte. Inclusive, tem um dos versículos, um dos capítulos, na verdade, que eu mais amo na Bíblia, que é o capítulo 13, né? Que poesia linda de Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos. Até Renato Russo quis cantar esse trecho bíblico porque achou majestoso. E Corinto, como a gente tinha mencionado, era tão problemática que Paulo escreve uma segunda carta. Durante sua viagem missionária, a terceira viagem dele, Tito se encontra com Paulo e fala, Paulo, você viu a primeira carta, o pessoal leu, mas, cara, o pessoal se entristeceu para burro lá, né? E Paulo tem que dar uma amenizada, que Paulo, ele bate bonito na primeira carta. E a segunda carta ele escreve consolando, instruindo sobre o ministério, mas ainda tendo que combater falsos mestres, né? Porque sempre que vem uma pancada, uma doutrina, muitas vezes tem aquele grupo que fala assim, não, vamos seguir do nosso jeito. A gente sabe que é assim até hoje nas nossas igrejas, né? E Paulo tem que refazer, combater isso. E o próprio Tito, que foi falar com Paulo, ele falou, Tito, então espera aí, leva essa carta de volta lá, vai voltar para Corinto? Leva essa carta aí, vamos amansar um pouco as coisas, mas vamos manter a ordem. E você vê, você pegar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ao povo de Corinto, você vai ver 3 propósitos claros nessa carta. Primeiro,
é expressar alegria pela reação favorável da igreja ao ministério de Paulo. Quando Paulo reforça que ele é apóstolo, a igreja tem uma resposta, e Tito menciona isso com Paulo. A segunda é relembrar a necessidade das ofertas. Eles tinham que continuar ofertando para ajudar os irmãos da Judéia, né? Porque mandavam para Jerusalém apoio para os apóstolos lá. E defender a autoridade apostólica, mais uma vez, ele reforça a autoridade dele em 2 Coríntios, colocando de maneira clara, de maneira concisa para aqueles irmãos, né, que eles têm que continuar buscando a Cristo e que Paulo estava mandando pessoas ali, mas que Corinto tinha que ter uma resposta em relação a tudo isso. É muito interessante essa comunicação que havia, né, de Paulo com as igrejas, com a liderança das igrejas, recomendando, enviando pessoas para o cuidado, né? Rodrigo, você tem alguma consideração, ou Diego, sobre 2 Coríntios? Como o Hot bem colocou, eu ia até citar Coríntios, eu dou graças a Deus por Corinto, né? Por existir essa igreja que o Hot bem colocou. Vamos voltar à igreja primitiva, é bem isso mesmo, né? É pior do que está hoje o negócio. Então, assim, necessário foi Paulo escrever, apareceu uma igreja, uma cidade dessa, numa igreja com uma cidade problemática como essa, para que ele já começasse a mostrar a doutrina para aquela igreja e servir da lição. Então, assim, é um exemplo claro, inclusive, de liderança, a qual hoje em dia a gente vê que falta nas igrejas, né? Falta dentro dos ministérios, dos departamentos, uma liderança paulina mesmo, uma liderança na fé, na doutrina, embasado na Bíblia. Até que teve que escrever 2 Coríntios para dar, como você falou, uma amenizada no negócio, mas não deixou de arredar o ponto de vista dele na questão da fé, da doutrina, daquilo que a igreja era necessária a se ter. Porque senão ele sabia que, mesmo sendo dura, a igreja já descambava, se não ficasse, deixasse alguém responsável, se fosse mais maleável, o negócio ia descambar de vez, né? Então, assim, volto a dizer, graças a Deus por Coríntios, que serve para nos servir de um grande exemplo nas igrejas de hoje, né? E você vê também, até a questão da contribuição cristã, capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios fala bastante sobre a contribuição. O pessoal fala, não, dízimo e oferta é coisa do Antigo Testamento. Vai ler Coríntios, vai lá, dá uma lida na carta, leia os evangelhos, leia a Bíblia. Perceba que isso era doutrina para a igreja e direção para a igreja até os dias de hoje. E você percebe que Corinto era uma igreja abastada e Paulo tem que ficar falando para eles contribuírem enquanto igrejas mais humildes, se eu não me engano, acho que é a igreja de Filipos, né? Era pouca condição financeira, eles sustentavam. Exato, uma igreja que, teoricamente, né, é uma igreja que tem menos condição, mas que era mais aberta à contribuição. Então, você percebe que Corinto era uma igreja tão problemática que Paulo tem que defender a sua autoridade apostólica, coisa que ele não faz nas outras cartas, praticamente, né, por conta desse ensino aí de falsos mestres, né, que ele enfrenta nessa igreja, que se adentra ali, põe a autoridade dele em xeque, enfim, uma igreja muito problemática que serve para a gente olhar para os dias de hoje e refletir sobre muita coisa que acontece na igreja e tratar à luz dessas duas cartas. Sim. Bom, outra carta que é muito interessante é para os Gálatas. E é interessante que dos Gálatas não vai para uma cidade, né? Porque a Galácia era uma região. E há uma confusão, na verdade, um debate entre os teólogos para onde a carta foi escrita, porque havia a Galácia do Norte e a Galácia do Sul, né? Então, se Paulo estivesse escrevendo para a Galácia do Norte, eram as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, estavam naquela camada. Se fosse da Galácia do Sul, são as cidades que ele visitou na primeira viagem missionária. Mas, de fato, tirando esses detalhes que a gente vai ver depois mais para frente, nas próximas aulas, a carta foi escrita para uma região, para um grupo de igrejas, deveria passar de igreja a igreja aquela mensagem. E ela foi escrita a partir de Éfeso ou da Macedônia. Não se sabe ao certo se o ano foi 57 ou 58, mas foi destinado para a região da Ásia Menor, da região da Galácia. E Paulo escreveu para quê? Para corrigir o erro dos judaizantes, que ensinavam uma doutrina para aquela região toda, né? Que eles, para serem salvos, eles tinham que se circuncidar. Para quem não sabe, circuncisão é
cortar lá a pontinha do pipi, né? É fazer a cirurgia da fimose, né? Então, havia essa prática desde a época de Abraão. O pacto realizado por Deus era fazer essa pequena cirurgia nos homens. E na cultura dos gregos, isso não era uma coisa muito bem aceita. Vamos ser bem sinceros, se hoje fala assim, você quer ser cristão? Vai lá e você tem que fazer um cortinho naquele lugar, talvez muita gente não ia se converter. E essa era a ideia, aquilo não era algo para os cristãos. Então, Paulo ele vai lá para combater que essa circuncisão, guardar a lei de Moisés, era para os judeus e não para os cristãos. E Paulo escreve essa carta de Gálatas a próprio punho. E ali tem uma menção desse trecho em Gálatas 6:11, né? Quem pode ler para a gente isso aí? Eu leio. Gálatas 6:11 está escrito assim, ó. Vede com que grandes letras os escrevo de próprio punho. E aí você vê esse ponto. Paulo mesmo escreve. Essa carta é uma carta pequena, né? É uma carta que tem 6 capítulos na sua Bíblia, então ela vai consumir aí nas Bíblias mais comuns, umas 6, 7 pagininhas aqui, né? Então imagina esse texto, é um texto curto, e visava ser repassado para todas as igrejas da região, falando, olha, gente, não é assim, não é assim. E ele fala também sobre o argumento da lei, sobre o argumento do testemunho pessoal, sobre a relação da liberdade cristã, sobre a relação se o irmão pecar, o que fazer. Então, Paulo, ele doutrina essas igrejas que ele visitou nas viagens dele missionárias sobre o correto entendimento do cristianismo, né? E nós temos também, na sequência, a carta ao povo de Éfeso, né? Essa carta já foi escrita um pouco mais adiante. Ela foi escrita na prisão em Roma. Paulo já estava preso lá em Roma, já estávamos no ano 62, e é chamada de carta profunda, porque o seu conteúdo tem uma profundidade singular. O tema principal é a igreja. A igreja de Éfeso é um exemplo que chegou a merecer até elogios de Paulo, né? E do próprio Jesus em Apocalipse, você vê em Apocalipse as cartas, né? O Rodrigo vai dar uma passada por cima disso na aula que vem. Eles recebem tanto uma reprovação como uma advertência. A aprovação, pensando no período da igreja primitiva, nesse caso, fala, perdeste o teu primeiro amor, volta às práticas das primeiras obras. O primeiro amor e as primeiras obras eram nesse tempo de Paulo. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que ela era vívida em obras, ela era vívida em amor, em busca a Deus. E a carta de Paulo para o povo de Éfeso reforça a posição dos cristãos, reforça a unidade de um só corpo. Então, ele consegue tratar com esse povo algo mais profundo em relação ao relacionamento cristão e relacionamento com Deus, né? Rodrigo ou Diego, tem uma consideração sobre Efésios? Porque é uma carta que eu sei que vocês têm bastante apreço por ela também. Rodrigão, faça as honras. Olha, primeiro eu quero fazer um comentário sobre Gálatas, que eu acho importantíssimo, Ernesto, rapidamente, claro. Porque é uma carta que vai falar da máxima, né? Ou a lei ou Cristo, né? E isso aí vai ser muito importante para o cristão entender toda a doutrina bíblica, né? Essa carta ela vai fazer um divisor ali de águas que Paulo vai ensinar que eles não são mais escravos, mas filhos, né? E a carta de Éfeso ela é fantástica porque ela vai mostrar como a igreja deve caminhar, né? Como ela deve ser igreja, como ela deve ser exemplo no seu dia a dia. Então ele vai tratar ali como o cristão deve proceder em diversos aspectos, né? Qual que é a perspectiva que a igreja deve ter, né? E é importante você perceber que as cartas elas podem ser trocadas, né? Então, de tão singular que são os assuntos, você percebe que, por exemplo, uma hipótese, né? A carta de Gálatas ela pode servir para Éfeso e a carta de Éfeso pode servir para Galácia, e enfim, a carta de Roma pode servir a Corinto e a de Corinto servir para Roma. Então, tanto é que as igrejas faziam isso, elas trocavam as cartas, né? Mais para frente a gente percebe isso daí, que eles vão trocar as cartas, porque o ensino está todo aí, né?
E aí você percebe que uma aplicação aí para a nossa vida nessa carta de Éfeso, eu estava pensando, é a atitude de Paulo, mesmo numa perspectiva de prisão, né? Ali, com uma certa limitação na sua liberdade, ele continua produzindo, ele continua fazendo a obra de Deus, né? Independente da circunstância, independente da característica que ele está passando ali, ele continua falando através da escrita, mesmo em prisão. E isso serve para nós hoje analisarmos a nossa vida e observarmos o que nós temos feito e em que situações nós temos nos detido. Será que nós temos tido esse mesmo âmbito, essa mesma coragem de Paulo de continuar fazendo a obra independente da circunstância, principalmente na nossa realidade do dia de hoje? Então fica uma pergunta aí para os nossos alunos, né? Olhando esse exemplo de Paulo aí, que acho que o Ernesto vai falar agora sobre as cartas da prisão, né? Mais para frente a gente vai falar disso daí, que Paulo mesmo em prisão ele continuava escrevendo, e a carta de Éfeso é um exemplo disso, né? Desculpa, Ernesto, sobre o Éfesos ainda, você falou que profundidade singular, o tema roda em torno da igreja, né? A gente vê nessa carta, especificamente, Paulo falar a Cristo como o cabeça, né? O líder da igreja. E no começo, no capítulo 1, versículo 3 a 14, ele já trata a questão da predestinação, inclusive, né? Então, ele ressalta alguns temas aí que é o da nossa fé aí, né? Por isso que é tão profunda, quando trata parte de predestinação, a parte de eleição, a carta de Éfeso, até pela característica deles, de ser uma igreja um pouco mais madura nesse sentido, algumas doutrinas você só enxerga sendo dada para essa igreja, e é muito interessante isso, até por isso as trocas de carta, né? É interessante assim, a carta aos Efésios é muito importante, porque ele vai falar para a igreja assim, olha, como que vocês devem conduzir a sua vida conjugal? É assim, ó, à luz da Bíblia. Como vocês devem conduzir a relação pai e filho? Tá aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que é. Então você vai ver a carta de Efésios como um ensino um ensino fundamental para a igreja que está começando ali, os primeiros anos da igreja cristã, né? Ela está nascendo, a igreja é nova ainda. Então você vê Paulo tendo esse cuidado de doutrinar os cristãos de como conduzir sua vida cristã. E a carta aos Efésios é importante por conta desse teor aí, do ensino de como eu devo caminhar minha vida, né? Eu vou partir para uma outra carta que a cidade, com certeza, Paulo gostava muito. Filipos, né? É mais uma das cartas que ele escreve da prisão, né? Filipos era uma cidade da Macedônia, e a igreja de Filipos é aquela que a gente mencionou um pouco antes. Ela era uma igreja pobre, mas ela era uma das que mais contribuía. Eles davam tudo, contribuíam muito, sustentavam Paulo, né? E Filipos era uma cidade pequena. Ela era uma cidade que não tinha tanta expressão, mas as pessoas que ali viviam sempre trataram muito bem. Então, Paulo tinha um apreço pessoal, tinha uma relação íntima, cordial com o povo de Filipos, né? Você vê que 2 vezes eles ajudam financeiramente, bancam Paulo. E Paulo estava preso quando ele escreve essa carta para os filipenses. E não se sabe, eles achavam que o apóstolo estava em Cesareia, eles não sabiam onde o apóstolo estava naquele período, mas ele já estava preso em Roma quando ele escreve essa carta. E eu acho que um dos trechos mais interessantes, eu não mencionei ali, mas seria até importante ler, Filipenses 2, de 5 a 8, porque ali fala da humilhação, da auto-esvaziamento de Cristo, a auto-humilhação dele, que era um conceito que para eles era muito, como assim o Deus, ele se humilhou, se esvaziou dele, e é um preceito que eu acho que para a igreja hoje é muito importante relembrar. Então, Diego, você lê para a gente Filipenses 2, 5 a 8, eu acho que vale a pena essa menção. Já está na mão. De 1 a 8, né? De 5 a 8. De 5 a 8. Diz assim: tendo em vós mesmo o sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação em ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo
se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aí você vê aquele conceito da doutrina da kenosis, né, que é o auto-esvaziamento de Cristo, que é tão importante. E Paulo, ele sempre viu nessa igreja um apoio. Tem uma menção que o próprio Paulo faz a eles na carta, que é no capítulo 4, que diz assim: e sabeis também vós, os filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então você vê aí o apoio, né, financeiro às missões, né? O apoio às missões financeiramente, de uma igreja que era pequena. Daí eu pergunto para vocês, alunos e para professores, será que nesse tempo de pandemia não há necessidade de missões? Os missionários a gente sustentava dando nossas ofertas na igreja. Continuamos ofertando, continuamos mantendo esse trabalho missionário. É uma missão da igreja isso. É uma necessidade da igreja. A igreja tem que fazer isso, bancar os missionários. É aquela questão. E você vê que é uma igreja que sofria por Cristo. Né? Na carta, Paulo ele pede para a unidade da igreja, para que eles mantenham a unidade a qualquer preço. Porque acho que o mais importante para nós hoje é nos mantermos unidos. Você vê, a carta tem 4 capítulos, mas são 4 capítulos tão recheados de conteúdo, que é uma carta também... eu sou fã de Paulo, não posso falar muita coisa, né? Mas, para mim, essas cartas elas têm uma doutrina, um pensamento, e Paulo fala, né, nessa passagem que ele menciona sobre manter aquilo que nos alegra, né? Alegrai-vos no Senhor sempre. E ele coloca no sentido de você se lembrar, de você trazer memória aquilo que te traz alegria dentro do Evangelho, alegrar no Senhor, que a nossa moderação seja conhecida. Esses princípios são aplicados na nossa vida o tempo todo, pelo menos na minha vida o tempo todo. Rodrigão, e na sua? Com certeza. Assim, eu fico... Você estava lendo aí o Filipenses, né? E eu me atentei aqui ao versículo 10, que eu acho que, olha, se toda a igreja cumprisse o versículo, teríamos uma realidade diferente na igreja cristã, no modo geral, né? É escrito assim, alegro-me grandemente no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos. Ou seja, a igreja de Filipe estava sempre atenta. Ele vai falar assim, ó, só na verdade não faltava a vocês a ocasião apropriada, ou seja, a igreja estava sempre ali disposta, só estava esperando uma oportunidade para poder, uma ocasião apropriada para poder ajudar Paulo. Que igreja hoje teria essa mesma característica? Ou nós, como cristãos, será que nós temos tido essa característica? Né? Acho que fica uma lição para nós aí, essa carta aos Filipenses. E deixo também a passagem de 4:6, né? Não andei ansiosos com coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós tivemos a semana passada o 24/7 na nossa igreja, e foi um momento de oração, todas as pessoas ali entrando, indo na igreja para orar, mas a oração tem que ser algo diário, contínuo, constante em nossas casas, e a ansiedade ela vai ser rebatida com oração, colocando diante do Senhor nossas súplicas, né? Partindo ainda para mais uma das cartas da prisão, né? Temos a carta aos Colossenses, foi escrito um ano antes. Colossos era uma cidade da região da Frígia. O pastor dela era Epáfras, conforme falou no capítulo 4. E os problemas que haviam lá eram um pouco diferentes. Lá havia influência do ensino sobre anjos e distorções da lei judaica. Eu dou risada, amados, porque eu e o Rodrigo tivemos que ler um livro no seminário, que é o Sefer Yetzirah, que é uma introdução à Cabala para a gente entender um pouco sobre o judaísmo, né? E você vê como eles têm uma distorção absurda, a ponto de acreditar que se eles repetirem palavras, eles podem fazer um ser vir à vida, criar um carneiro, por exemplo, apenas recitando alguns mantras. Essa é a mente do judaísmo, né, pela Cabala. E ali havia uma grande influência do judaísmo e muita distorção da lei, principalmente essa influência de ensino de anjos. E esse ensino estava sendo introduzido na igreja, e é algo muito semelhante, não sei se o Rodrigo já estudou isso ou o Diego,
sobre a nova era dos anos 70 e 80, que entrou muito forte nos Estados Unidos, começou a vir no Brasil perto dos anos 90, né? Aquele conceito da nova era, do esoterismo, do misticismo. E hoje, aqueles descendentes, aquele pessoal que veio dessa doutrina da nova era, acabou fundando o que nós temos de esoterismo moderno. Então, era muito semelhante ao que eles tinham naquela época. Era muito misticismo. E Paulo tem que se levantar e escrever uma carta para o povo de Colossos, falando sobre o caráter de Cristo e, principalmente, Cristo acima da filosofia, o que ele coloca o povo de Colossos, né? Acima do legalismo, Cristo acima das nossas concepções. E ele trata depois também da parte prática, da vida cotidiana. A carta de Colossenses é majestosa. E eu gostaria que os senhores acrescentassem um pouco, porque sei que essa carta aí também fala muito com vocês. Eu não consigo nem introduzi-la aqui com tanto conteúdo que ela tem, né? É como ele ressalta, né, a supremacia e a suficiência plena de Cristo. Eu acho que é a melhor forma de combater qualquer esoterismo, né? Você falou da nova era e realmente era um movimento que estava muitas das vezes se infiltrando dentro das igrejas, né? Na década de 90 eu vivi isso, eu estudei a respeito. E é interessante como era necessário combater um negócio tão simples, né? Mas era tão... acabou estando dentro do nosso cotidiano a questão. Então, eu acho que a dificuldade de Paulo também era isso, essa influência, né? Dos maus ensinos. E vale ressaltar que essa região toda para onde ele escreve ali, Nestão, como você mostrou no mapa, além de tudo, tinha a influência do helenismo, né? Era forte ainda também mais essa influência de outra religião em cima do cristianismo que estava crescendo ali. Então, era necessário, sim, ele mostrar a soberania e a supremacia de Cristo acima de anjo, que não tem nem lógica, né? Mas os caras estavam disseminando isso aí no meio do povo. E você vê que o próprio Paulo, ele tem pouca relação com o povo de Colossos, né? Você vê que foi Epáfras que leva essa notícia para ele. O próprio Epáfras vai visitar, possivelmente, Paulo na prisão e leva essa carta como doutrina para Colossos, pela autoridade que Paulo tinha como apóstolo para direcionar sobre esses temas, né? Rodrigo, quer acrescentar? Essa carta, a gente, na teologia, tem o termo aí, a heresia colossense, né? Que era uma coisa muito peculiar dessa região de Colossos aí que vai se desenvolver, que é justamente isso que você falou. É o misticismo judaico, né? Que já existia, né? Desde sempre existiu esse misticismo, essa busca aí através da Kabbalah, que era muito latente na vida do judeu, de alguns judeus, né, vamos falar assim, vamos generalizar, misturado com a influência helênica que o Diego comentou, que aí entra a questão do gnosticismo, né, da filosofia, a palavra grega aí para isso é teleios, né, que é perfeito, né, essa mistura de pensamentos, de misticismo que vai fundar essa heresia aí bem específica dessa região aí, que Paulo vai ter que bater em cima dela para que a igreja possa ter um entendimento claro do que é a doutrina cristã, porque a gente percebe na carta que a igreja ela se perdeu nesse ensino falso aí, né? E você vê que uma das influências que havia muito em Colossos, até do próprio helenismo, com a filosofia, era aquele conceito de que a carne é mal, a carne é má, a carne é má. E Paulo tem que combater isso, mostrando que não é exatamente assim, porque isso batia muito no aquele conceito de Cristo vir como homem também, né? Paulo não fala exatamente sobre este tema na carta de Colossos, mas o pano de fundo dessa história é esse detalhe sobre, principalmente dessa região, via muito dos laudicenses, da pessoa do Laodiceia, essa influência que Paulo menciona, né? Que ele faz uma exaltação no capítulo 2 sobre Cristo, exaltando sobre aquele conceito. Ele fala que Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele coloca aquele ponto de como homem, como corpo, ele habita Deus. Como é que o corpo pode ser mal no sentido como esse? Então, é um conceito interessante a ser estudado e vale a pena se aprofundar nesse tema. Mas, então, por questão de tempo, eu vou rapidamente falar sobre a carta de Tessalônica, que propositalmente está fora de ordem, porque a carta de Tessalonicenses na Bíblia, ela vai estar nessa sequência, mas elas foram as primeiras cartas escritas por Paulo, né?
foram escritas já no ano 53, 52, para esse povo de Tessalônica. E Paulo e Silas foram quem estabeleceram essas igrejas na sua segunda viagem missionária. E Paulo manda essa carta para ser lida publicamente. Então, ele coloca claramente, se você lá pegar a 1 Tessalonicenses 5, 27, ele deixa bem claro, ó, conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Então, era para ser lida publicamente. E o assunto principal é a volta de Cristo, né? Uma revelação que Paulo tinha recebido. Mas, amados, olha a bagunça. Paulo, na primeira carta, fala, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, então tenham fé, tenham coragem, porque Jesus está voltando. O povo recebeu isso de uma maneira tão intensa que falaram, pô, Jesus está voltando, então não vou mais trabalhar. Jesus está voltando, vou vender as coisas, vou aproveitar agora que Jesus está voltando, né? Eu lembro de uma seita que houve nos Estados Unidos, no princípio dos anos 90, que um cara falou que Deus estava voltando, todo mundo se reuniu, vendeu tudo que tinha, foram tudo para uma chácara. Deu aquela data, Jesus não voltou. E aí o pessoal desesperado, que tinha vendido tudo, tinha gastado todo o dinheiro. E o que acontecia em Tessalônica era muito parecido. O pessoal, muitos não trabalhavam, viviam às custas dos outros, né? Porque Jesus está voltando. E Paulo é obrigado a escrever uma segunda carta para o povo de Corinto, né? Para falar, olha, gente, não é bem assim. Jesus está voltando, a volta dele é iminente, mas há sinais que vão preceder a volta dele, né? E começa a brigar, ele coloca uma instrução para que eles não sejam ociosos, não sejam vagabundos, para que eles trabalhem, não criem peso para os outros. E eu sei que os professores aí estão dando risada porque eles têm bastante ciência disso. Rodrigo, pode falar, pode comentar. Não, assim, é interessante como que Paulo ele consegue ser completo, né, na sua estrutura doutrinária, assim, no seu tratar com as igrejas. É impressionante como que Deus, né, escolhe ele e só poderia ser ele. A gente entende que só poderia ser ele por toda a sua formação, por todo o seu conhecimento, porque na primeira carta ele ensina a igreja como preservar a chama do Espírito, como você manter acesa esse relacionamento com Cristo. E Cristo está voltando. Vocês têm que manter essa esperança viva. A igreja, ela entende, não só entende, como extrapola nisso daí, vê nisso daí, talvez, agora já estou elucubrando, vê nisso daí uma oportunidade para ficar de buenas, como diz o linguajar aí moderno, né? De buenas, agora eu estou de buenas, Cristo vai voltar. Aí Paulo tem que escrever uma outra carta, viu? Vocês estão enganados, não é bem assim, né? Igual você bem colocou, vai acontecer, mas para isso tem toda uma preparação. Cristo, ele vai falar conosco através de sinais, e aí ele ensina a igreja com todo o seu conhecimento doutrinário, né, do Antigo Testamento, e ele vai construir toda essa teologia no Novo, que é maravilhosa e que vai tratar de todos os aspectos da fé. E é isso que me fascina na obra de Paulo. Ele consegue pegar todo o ensino judaico e trazer à luz o entendimento para o cristianismo. É fantástico, Ernesto, fantástico. E é interessante pensar, Rodrigo, que assim, essa carta ela é tão viva que para os nossos tempos a gente percebe que continua havendo os mesmos ciclos, mesmas confusões, e essas cartas continuam sendo as respostas, né? Vou acelerar porque eu vi que o horário está bem adiantado. Vamos passar rapidamente pelas cartas pastorais, elas são mais simples, né? Quais são as cartas pastorais? As cartas escritas para as pessoas que dirigiam igrejas, né? Especificamente, Paulo escreveu para duas pessoas que ele tinha muito apreço. Uma era seu discípulo amado Timóteo, a quem ele escreve não uma, mas duas cartas, né? Timóteo, rapidamente, para a gente situá-lo, ele era filho de uma mãe judia, porém tinha um pai grego, né? Ele tinha sido instruído nas escrituras por sua mãe e pela avó. E tanto que a gente vê menções, né, sobre a mãe e a avó de Timóteo na palavra de Deus, né? Você lembra o nome, Rodrigo? Não estou me lembrando agora o nome da mãe e da avó dele, mas eu lembro que Paulo menciona sobre a mãe e a avó dele. Você lembra os nomes? Acho que era Lloyd, não é?
Acho que era a avó Lloyd e a mãe... Você lembra? A mãe... Poxa, agora não me lembro. Ó, se algum aluno achar e lembrar, coloca lá embaixo pra gente ali. Mas eu me recordo que Paulo menciona, e você vê a influência da mãe, no caso da avó, a fé que vinha de gerações e que chega a Timóteo, né? Timóteo, ele morava naquela região ali de Listra, então onde tive o da Ásia Menor, e Paulo escreveu, ele era o discípulo de Paulo, e nesse momento ele já estava liderando a igreja ali, e Paulo, ele aconselha Timóteo, principalmente sobre as falsas doutrinas judaizantes, né, para que ele não caia nesse erro, e fala sobre o desempenho do ministério dele mesmo, né, do ministério de Timóteo. Ele fala dos perigos, fala de como escolher os diáconos, fala das mulheres na igreja. É importante a gente analisar essa carta com esses olhos, porque são instruções que até hoje são válidas e poderosas para líderes e pastores de qualquer igreja. Então, você que é líder, você que é pastor, você que está assistindo essa aula agora e exerce um cargo de liderança, leia essas recomendações de Paulo a Timóteo, porque elas são preciosas, elas falam muito a liderança, ensinam muito a liderança, até na escolha, fala sobre os mais velhos, os mais moços, é fantástico essa carta. Ernesto, Fala, Diego. Eunice é a mãe do Timóteo. Eunice. E a avó é a Lloyd. A avó é a Lloyd, exato. Tentando lembrar que tem a Anice da igreja, né? Eunice, e a mãe do Gui, pô. A mãe do Gui. Não, Gui, sua mãe. Eunice e Lloyd. E a menção dos nomes delas porque elas eram mulheres que, de fato, seguiam o cristianismo, eram discípulas, ali estavam seguindo o cristianismo e inculcam isso na mente de Timóteo. Timóteo se torna um dos grandes apoiadores de Paulo. Por isso a importância de ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, né? E Paulo escreve uma segunda carta a Timóteo já no fim da vida. Essa eu creio que é uma das últimas cartas. E essa carta é fantástica pelo caráter pessoal que ela tem. Porque Paulo ele pede para Timóteo levar os livros, a capa para ele, ajudá-lo em sua velhice, porque todos o haviam abandonado. E como eu disse, a gente não conseguiu mencionar com detalhes, mas Lucas acompanha Paulo, inclusive na prisão. Você vê Lucas acompanhando Paulo, inclusive neste momento de prisão em Roma. E Paulo relata isso, né? Ele escreve, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Então, Paulo tinha Demas com ele, que preferiu as coisas do mundo e se mandou. E ele coloca, Tito para Damácia, Crescente foi para Galácia, somente Lucas está comigo. Então, você vê Lucas até o fim com Paulo, absorvendo de Paulo. Por isso, Atos foi escrito de uma maneira tão magnífica, com tanto conhecimento dessas viagens, né, que o apóstolo Paulo fez, né? E ele fala, toma contigo Marcos e traz-o, porque ele vai ser muito útil no ministério. Não sei se você lembra da história, amados, mas senão você vai acabar vendo isso nessa escola bíblica. No começo do ministério de Paulo, João Marcos ia acompanhá-lo junto com Barnabé. Só que João Marcos passa por uma situação, e a viagem missionária não é fácil, ele fala, não é para mim, e desiste. E Paulo fica pé da vida, né? Não quer mais que João Marcos siga em nada, porque é um imprestável, né? Barnabé tem que amenizar a situação ali, e você vê no final que, da sua vida, Paulo já reconhecendo, já aí passa a história, João Marcos se envolve mesmo no ministério, e Paulo pedindo a presença de João Marcos. E esta carta, que os irmãos vão terminar de ler, foi a última carta escrita por Paulo na prisão. Logo depois disso, ele é martirizado, né? Algum acréscimo, professores? A gente percebe o cuidado, né, de Paulo com seu discípulo, Timóteo. Você percebe que ele tem um cuidado todo especial ao seu discípulo, né? A gente percebe a importância do discipulado, de você cuidar dessa pessoa, como Paulo cuidou de Timóteo, né? Ele transmite esse ensino a nós. Eu estou fazendo aqui uma aplicação, né? Uma possível aplicação dessas duas cartas aí, de forma bem superficial, mas é porque a gente não tem muito tempo para ficar detalhando muito. E a gente percebe o quê? Que Paulo ele vai tratar Timóteo, né? Timóteo não tem um desafio simples.
Não é simples o desafio de Timóteo. Né? Exato. É um desafio grande porque ele é jovem, né? Se eu não me engano aqui, o jovem eu me refiro, mas naquela época 30 e anos. Poucos anos Isso, 30 e poucos anos era jovem. E você percebe que não é fácil o desafio dele, que Paulo já alerta ele, que a humanidade ela vai se corromper, mas que ele teria que ele continuar fazendo o que ele está fazendo, que é crer na palavra, na teologia que Paulo ensinou a ele, que ele deve permanecer nesse caminho e pregar o evangelho. Então você percebe que Paulo orienta Timóteo a perseverar, né? E é uma carta, apesar do teor pessoal, né? Ela tem uma importância muito grande, porque ela serve de referência para todos nós. Uma lição de pastoreio de igreja, né? Basicamente. Uma das frases que mais me chama a atenção, no outro aspecto mais pessoal de Paulo, em 2 Timóteo, é quando ele reconhece mesmo que ali já estava chegando o fim dele, já sabia da condenação, que ele fala aquela tão famosa frase, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É muito legal ver a consciência de Paulo sobre tudo isso. Eu vou só passar para o próximo, Diegão, por causa do tempo. Eu quero que você comente depois Tito comigo. Tito é mais uma das cartas direcionadas, né, a um pastor de uma igreja, no caso Tito. Ele era um grego de nascimento que se converte por conta de Paulo e ele vai trabalhar naquela ilha, ele vai ter uma igreja naquela ilha de Creta, né? E é interessante qual que era a função dele, né? Paulo escreve para ele assim, ó, por essa causa te deixei em Creta. Então Paulo pega Tito e fala, Tito, você vai cuidar da igreja em Creta, né? E fala para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. A função de Tito era muito legal, fundar igrejas. Tito ia, organizava uma igreja, colocava um presbítero e ia para a próxima. E Paulo dá uma instrução sobre doutrina, moral, disciplina, né? O tema, resumindo um pouco o que ele escreve para Tito, seria: qual que é o ideal de Deus para a igreja cristã e para os obreiros cristãos? Eu acho que esse resumo já mata essa mensagem. Imagina, a mensagem para alguém que funda igrejas. Como tem que ser uma igreja? Não é aplicável para os dias de hoje? Fala a verdade, Diego. Não é aplicável para os dias de hoje essa mensagem? Sem sombra de dúvida. O cara que é a pessoa, né, responsável por plantar a igreja, ele tem que ter isso, é uma cartilha, né? Paulo, acho que ele deixou-nos a melhor cartilha aí. Até se você analisar um pouquinho o Tito, ele fala a questão da regeneração, ele fala das obras do Espírito Santo, né? E as obras humanas também. Então é interessante quando a gente vê essas introduções doutrinárias de Paulo para Tito, exatamente como você bem colocou, na posição que ele se encontrava em Creta, que era vamos dizer assim, um implantador de igreja, né? Levantando líderes. Então, qual era o treinamento que ele daria a esses líderes, a esses presbíteros que seriam responsáveis? Exatamente com base nas instruções do nosso querido Paulo. Sim, e você vê instruindo sobre falsos mestres, instruindo... Qual é o dever do ministro? Você quer saber como funciona a igreja? Capítulo 2 de Tito. Ele fala como deve ser, que tem que ser homens, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis. Ele ensina para cada pessoa da igreja, cada tipo de liderança da igreja, como deve agir. E ele fala da vida segundo a graça de Deus, né? Como é que tem que ser a relação com a autoridade, que tem que se submeter à autoridade. Então, tudo que a gente está vivendo hoje também, como a igreja tem que se submeter às autoridades, ao que nós estamos passando pela pandemia, está relatado em Tito, né? Pastores, líderes, leiam Tito, releiam Tito, né? As grandes lições que estão lá são magníficas, magníficas. O Rodrigão está ali fervendo a cabeça com tanta... que a gente lê isso aí, estuda isso, né? Mas acho que a carta de Tito tá bem, acho que é isso aí mesmo que vocês comentaram, acho que é uma carta pastoral, né, que é muito, muito completa e muito, muito aplicável nos dias de hoje. Acho que não tem muito o que acrescentar, não. Vocês não deixaram nada para mim. E, pessoal, aguenta mais um minutinho, nós já estamos acabando a aula. É que o tema está tão gostoso que não tem como fazer isso na caixinha de 1 hora. Então, nos tolerem, é a minha última aula, então me perdoem o passar um pouco do tempo.
Essa última carta é uma carta pessoal. E aí, essa é magnífica, essa eu acho muito legal, porque Paulo escreve a um homem chamado Filemon, né? Tem um teólogo chamado Ralph Martin, ele coloca que essa carta é a mais breve entre as cartas que formam a coletânea paulina. Ela é composta no grego de 335 palavras, né? E é o único exemplar de toda essa coletânea de Paulo que pode ser considerado um bilhetinho. Se pegar Tito, se pegar Filemon na tua Bíblia, você até tem dificuldade de achá-lo, porque você passa direto. Filemon é uma pagininha. São um capítulo, né, com 24, 25 versículos. É um bilhete escrito por Paulo. E você fala, viu, por que esse bilhetinho pessoal de Filemon foi parar na nossa Bíblia? Amados, essa carta Paulo escreve da prisão em Roma, já no ano 63. Filemon, ele era um dos membros da igreja de Colossos, então ele poderia ter escrito na carta aos Colossenses alguma coisa, mas não, foi uma carta para Filemon porque havia uma situação muito específica. Um homem chamado Onésimo era escravo de Filemon. Ele foge da casa de Filemon, vai se refugiar em Roma e lá ele encontra com Paulo, ouve a pregação de Paulo e se converte. O que Paulo faz? Escuta a história de Onésimo e fala, olha, Onésimo, mas você é escravo de alguém. E aí é uma questão interessante, não sei se já pararam para pensar nisso, mas a escravidão era algo legalizado na época. Então, Paulo não recomenda que Onésimo, não, era escravo, escravidão é coisa do diabo, então sai fora e esquece esse cara. Ele falou, não, cara, não é assim. Vamos fazer algo? Vou escrever uma carta, vou pedir a Filemon, com a minha influência, que te alforrie, que te libere, porque você é muito útil para mim, e que te trate como um irmão em Cristo. Então, Paulo, ele pega e escreve essa carta, né? Ele coloca o amado Filemon, nosso colaborador, e coloca as irmãs que estão ali na luta, e ele menciona, né? Ele faz um pedido, né? O versículo 8, ele faz um pedido a Filemon. Filemon, né? Você sabe que eu sou velho, que eu sou prisioneiro, que eu estou aqui, e Onésimo seria muito útil. Libera esse Onésimo. Amados, olha que magnífico. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu vejo que é um assunto pessoal, não só a influência de Paulo, mas uma intercessão de Paulo numa situação temporal, digamos assim, né? Rodrigo, Diego, acrescentem aí a análise de vocês para Filemon. Eu acho ela fantástica. Eu acho as características de Filemon muito distinta, muito interessante. É engraçado, né, de certa forma, que Paulo começa com um elogio, um pedido e uma promessa, né? Quer dizer, ele começa azeitando o cara, porque talvez ele conhecia, talvez eu não sei, mas Filemon poderia ser, não sei, né? Que a gente sabe que por uma pessoa de posse, por ter escravo, então não era qualquer um, mas é interessante, né? Que ele fala no começo, eu te lembro de minhas orações, quer dizer, já dá aquela... Eu acho que a palavra que você bem colocou, acho que é uma intercessão realmente. E mostra também a importância da conversão, aquilo que o cristianismo fez na vida daquele escravo, né? Então, a importância de escravo para um homem atuante na obra, né? Um braço de Paulo aí, que já estava no fim da vida, né? Então, é interessante o tal do Onésimo aí ser a peça aí entre Paulo e Filemon. E o que você colocou como detalhe, né, Paulo, ele se coloca mesmo no ponto, a promessa que você está mencionando. Paulo, ele fala assim, filho, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, né? Põe tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Ele coloca, eu pagarei. Paulo se coloca, se te deve, eu pago. Mas libera esse cara, né? Confiava no cara. Isso é muito engraçado. Assim, eu vou fazer um comentário aqui, que eu acho que é válido. É assim, no aspecto da carta de Filemon, fugir do convencional da época, no que dizem respeito a contexto cultural. Você percebe o cristianismo fazendo isso com o povo romano, né? Você percebe uma escravidão que era algo consensual, era algo permitido, era algo que era normal, essa questão de existir o escravo, para eles era normal na cultura,
e a igreja aí, no caso, na pessoa de Paulo, quebrando essa ideia, né? Tentando trazer a ideia de que, olha, a gente precisa refletir sobre esse conceito da escravidão. Começa a se trabalhar esse conceito, na verdade, né? Assim como também o cristianismo vai começar a trabalhar o conceito do papel da mulher na sociedade. É válido a gente mencionar isso também. Casamento. Entra a questão do... Isso, Paulo vai fazer referência de várias mulheres ali no Novo Testamento que vão ser peças fundamentais para o sustento do seu ministério. E a gente vê também a questão social que o cristianismo vai impactar no Império Romano, que é no sentido que eu até comentei já, não sei se foi em aula ou se foi durante a semana, acho que foi na célula que eu comentei, da questão da influência do cristianismo em tratar a sociedade. Eu até comentei que Roma passou por duas pestes aí nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, e os cristãos tinham um comportamento não convencional, que era cuidar tanto dos cristãos como dos não cristãos. E aí os romanos ficavam perdidos, porque misericórdia era algo que era reflexo de fraqueza comportamental, e eles veem que os cristãos não agem dessa forma. Eles são, sim, misericordiosos, eles vão cuidar. Então, você percebe o cristianismo quebrando paradigmas e apontando para uma perspectiva diferente do convencional, né? Isso é um fato. Amados, para concluir, eu não consegui fechar uma conclusão das cartas paulinas em uma aula de 1 hora e pouquinho. Mas eu cheguei a uma conclusão que eu acho que meus irmãos aqui vão concordar comigo. Primeiro, você não aprenderá tudo em uma aula. Por isso, eu vou fazer uma proposta para os alunos. Que proposta é essa? Primeiro, estude as epístolas. Então, identificar quem é o autor, quem que é o destinatário e, principalmente, reveja essa aula para isso. Veja para quem foi escrito, quando foi escrito, né? Entenda o propósito para qual ela foi escrita. Qual que é o tema central? Qual que é o assunto mais importante? Isso só pode ser feito lendo as cartas. Releia, leia, anote. Essa é a grande lição, né? E a maioria das Bíblias de estudo, as Bíblias normais, tem no começo uma explicação sobre a carta. Leia isso. Aprenda com a tua Bíblia também. Terceira, verifique o que estava sendo combatido nas cartas. Né, Rodrigo? Né, Diego? Quais eram os erros predominantes que a carta precisava combater? Porque essa é a mensagem que se aplica a nós hoje. Quarto, compare a carta lida com o restante do Novo Testamento. Então, você que passou pela leitura dos evangelhos, você entendeu a doutrina de Cristo, compara, especialmente uma epístola com a outra. Pega uma epístola e compara em geral, para ter uma ideia global do assunto. Pega essa epístola e compara com o que está sendo falado, se tem coerência. Esse tipo de estudo vai te fazer aprender, de fato, isso que nós estamos discutindo hoje é fruto disso. De estudar epístola, de estudar comentário bíblico, de absorver um pouco desse conteúdo. E, por fim, não perca as aulas, ali faltou um S, da Escola Bíblica, do Ensino Bíblico 2. A cada nova aula nós vamos aprofundar. A gente passou muito rápido por cima da Bíblia inteira, em praticamente 2 meses. Porque agora, com esse panorama, nós vamos entrar em cada assunto, em cada tema, destrinchando, pegando os detalhes. Por isso, não deixe de participar das aulas. Se você perdeu uma aula, assista de novo. Pega, tá tudo no YouTube agora, é muito mais fácil. Assista a aula anterior, assista a aula que foi dada na semana passada. Pega 1 horinha aí da sua manhã, 1 horinha da sua madrugada, seu momento de devocional e faça essa aula com calma. É muito importante isso. E, por fim, fica o meu muito obrigado, né? Aos professores que estiveram aqui comigo. Muito obrigado a vocês, alunos, que aguentaram um pouquinho mais hoje. Eu sei que está cansado, chegou no seu trabalho, mas para nós é muito importante ensinar de maneira concreta, de passar esse conteúdo para vocês. Então, não deu para assistir inteiro? Pausa, assiste mais tarde. Não tem problema, é importante que você aprenda esse conteúdo. Fica aí mais uma vez o QR Code com os meus contatos, o site da nossa igreja. Se você ainda não é membro, acesse, conheça o nosso trabalho, venha contribuir aí também na nossa igreja com o seu conhecimento, dos ministérios.
Vocês serão muito bem-vindos a conhecer quando nós estivermos aí com as portas abertas novamente. E Diego, Rodrigo, muito obrigado. Eu queria que vocês deixassem uma palavra final aí também para os alunos, algum comentário final aí, para a gente poder encerrar a aula de hoje. Primeiro os mais velhos, Rodrigo. Eu já sabendo que não daria para ver tudo nessa aula, né? Eu deixei do meu lado aqui algumas dicas aí rapidamente para os alunos que quiserem se aprofundar. Eu vou começar por conteúdo aqui. Eu trouxe esse livro para indicar para eles, que é a Introdução do Novo Testamento. É o livro do Carson. Vou aumentar você, pessoal, ver. Peraí. Pronto. A Introdução ao Novo Testamento do Carson, né? Esse é um livro que vai dar uma introdução aprofundada do assunto. Então, o aluno que quiser, ele pode adquirir esse livro aqui, que vai ser de grande ajuda, se ele quiser se aprofundar no Novo Testamento. Aí eu tenho esse aqui para indicar também, que é um comentário histórico-cultural. Então, você que às vezes lê o Novo Testamento ali, fica meio perdido nas igrejas, ali o que está acontecendo, né? Esse aqui é interessante porque ele vai fazer o estudo do vocábulo, ele vai trabalhar o estudo do vocábulo, ele vai fazer a exposição do Novo Testamento de uma forma mais aprofundada. Então, esse livro aqui é bem legal também. Agora, se você já quiser pegar uma feijoada, né, um negócio mais... Aí eu indico esse comentário aqui, ó, do Craig Kinner, que é também um comentário histórico-cultural, mas ele é bem mais denso, é bem mais aprofundado. Então, fica essas 3 indicações aqui de comentário, de leitura do Novo Testamento. Eu não li os 3, tá? Impossível, né, Ernesto? Com o seminário você lê tudo, mas alguma coisa a gente está sempre fuçando, né? Está sempre pesquisando nesses livros aí. Então, fica a dica para vocês aí desses 3 livros. Para quem quiser se aprofundar, não tem outra alternativa a não ser ler. Tem que ler bastante. Não? É isso que eu deixo aí para essa aula, minhas considerações aí aos alunos. Eu recomendo também o Janelas para o Novo Testamento, do pastor Ernesto Tonini, né? A gente tem aí em PDF, então peça para a gente que a gente manda também. É um livro não tão aprofundado, ele passa um pouco mais panoramicamente, mas é muito legal. Então, vai dar uma boa base para o conhecimento dos cenários aí, para você ter uma noção na pré-leitura dessas cartas, né? Dessas epístolas. O Janelas, na verdade, seria o livro introdutório, né? Que eu nem não tenho esse livro físico aqui, infelizmente, é difícil de achar, mas o aluno que quiser, a gente pode disponibilizar o PDF. O Ernesto tem o PDF, eu tenho o PDF, é um livro muito bom. Bem lembrado, Ernesto. Dieguito? Amém. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com 2 celebridades, os caras de alto calibre. Mas bênção aos alunos. Realmente, o Rod falou tudo. Leiam, o Ernesto falou também. Leiam novamente essas epístolas. Procurem em comentários bíblicos e se aprofundarem, porque não tem para onde correr. Se a gente não lê, a gente não vai conhecer aquilo que a Bíblia nos mostra ali, né? Está presente para a vida de cada um, a qual Paulo ele nos direciona, né? Como eu falei no começo, ele nos dá uma visão doutrinária, uma visão ética, uma visão comportamental. Ele navega por todas as áreas, né, do cristão. Então é interessante a gente realmente conhecê-las. Amém. Amados, eu gostaria de orar para a gente finalizar essa aula. E você, aluno que resistiu até o fim bravamente, nos perdoe pelo avanço no horário. Eu peço perdão porque é a última aula que eu estou dando nesse módulo, né? E deixa de presente de aniversário para mim. Essa semana eu vou fazer aniversário, dia 27, então, ó, fica meu presente de aniversário, essa extensão da aula. Feche teus olhos nesse momento, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, Senhor Deus, por cada aluno que se dispôs a aprender um pouco mais a Tua palavra, Deus. Eu sei que o Senhor tem recompensado a cada um deles, Senhor, abrindo o entendimento para que possam compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Eu te peço também que os fortaleça nesses dias tão difíceis, meu Pai. Que eles possam, a partir dessas cartas, Deus, entender que nós temos um chamado, que podemos confiar em Ti,
que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, Senhor Deus, mas antes tendo as suas petições sendo ouvidas por Ti, meu Pai, que a gente possa colocar isso para fora. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor fortaleça cada um destes, cada professor, cada aluno, Senhor Deus, os nossos pastores, e eu sei, ó Pai, que depois de tudo isso passado, nós teremos um cenário muito diferente como igreja. Por isso, nesse momento, possamos nos empenhar em aprender mais, nos fortalecer, para que os dias, meu Pai, que se seguirão, sejam dias que nós possamos ser os protagonistas de uma mudança através do Teu nome, do Teu poder e da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, amém. Alunos, obrigado, professores. Amém. Tenham uma excelente semana e obrigado por participar conosco. Semana que vem o Rodrigo vai continuar com as aulas, eu vou estar participando aí também de algumas aulas com vocês e uma excelente semana. Não percam, amanhã tem células, nós teremos na sexta-feira, nós temos o nosso TBT, então tem sempre um vídeo interessante aí para você curtir, lembrar um pouco do passado. Sábado nós temos o Velos e o Jesus Live e domingo nós temos a EB1 e o nosso culto da família. Fica ligado na nossa programação, no Instagram, no Facebook, no nosso site, no nosso YouTube, que tem bastante conteúdo bom, bastante conteúdo cristão de qualidade para todo mundo. Amém? Grande abraço. Tchau, todo mundo. Amém.